E nessa edição especial do Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação pelas principais capitais brasileiras para as eleições de 2020, nós vamos conversar agora com o cientista político Flávio Sofiati para saber como é que está a situação em Goiânia, capital de Goiás. Bom dia, Flávio, bem-vindo. Oi, bom dia, obrigado pelo convite. Flávio, Goiás, um dos estados símbolo do agronegócio, tem na sua capital, Goiânia, uma disputa reunindo 16 candidatos. Como é que você está avaliando a situação nessa reta final? Quais são os candidatos que estão se destacando? Existe uma liderança folgada para algum programa de governo aí em Goiânia? Como é que está a situação nessa véspera, nessa reta final para as eleições? Pois é, são 16 candidatos e candidatas aqui na cidade, talvez por conta de um momento histórico que nós estamos vivendo aqui na cidade, que tem a ver com a aposentadoria de uma figura política importante, que é o Iris Rezende, que é o atual prefeito, que inclusive declarou neutralidade política nas eleições. Então, a partir disso, a gente teve uma pulverização das candidaturas e também por conta da nova legislação que proíbe a questão das alianças, das coligações para candidaturas a vereador. Então, muitos partidos também fizeram a opção de lançarem candidatos próprios para alavancar suas bancadas de vereador. Nós temos, dos 16 candidatos, duas candidaturas que, desde o início da campanha, estiveram nas primeiras colocações. Vanderlan Cardoso, apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, e Maguito Vilela, que como não é do MDB, mas não tem o apoio do atual prefeito Iris Rezende, que declarou neutralidade. Nessa perspectiva, você tem esses dois candidatos que estão à frente, pelo menos nas pesquisas, como candidaturas que disputam o legado da gestão de Iris Rezende. Seja o candidato do governador ou o próprio candidato do MDB, fazem campanha lutando, enfim. Né? Além disso, nós temos das 16 candidaturas, pelo menos 8 que são candidaturas muito vinculadas ao governo federal, mas, enfim, temos apenas uma que de fato declara mais explicitamente essa adesão ao governo federal, ao governo Bolsonaro. Mas, das 16 candidaturas, nós temos, enfim, a candidata do PT, que está em terceiro lugar, que teria aí uma chance, muito pequena, mas uma chance ainda de tentar chegar ao segundo turno, segundo as pesquisas. Estou levando em consideração as duas principais pesquisas que a gente tem acesso aqui na cidade, a do Ibope, né? E também a pesquisa Cerps do Popular, que é o jornal aqui do estado de Goiás. Então esse é o cenário em princípio, são 16 candidaturas, mas duas que desde o início nas pesquisas aparecem com chance de irem para o segundo turno. Flávio, quais são os principais temas que estão sendo colocados nessa campanha aí em Goiânia? Pois é, como eu disse, são candidatos, assim, grande parte das candidaturas, além das duas primeiras, grande parte das candidaturas tem falado muito desse legado de Iris Rezende, né? Que é um legado que, de fato, vai deixar para a cidade muitas obras ainda por terminar. Então, um dos temas importantes que tem sido debatido são esses, né, o comprometimento das candidaturas nos programas de TV e rádio de terminarem essas obras, que são muitas obras, enfim, a cidade, de certa forma, ela acaba sendo prejudicada, principalmente com o chegar do final do ano, com tantas vias paradas, obras ainda em construção. Nós estamos num momento de construção de uma BRT aqui na cidade, que enfim, é uma obra importante para a questão do transporte municipal, mas que está desde a gestão anterior ao Iris Rezende em construção e não termina. O Iris havia, inclusive, prometido terminar essa obra e não terminou. E, segundo as últimas informações, ainda faltam mais 7 meses. Portanto, enfim, o próximo candidato que vencer as eleições precisa terminar essa obra. Então, as candidaturas estão defendendo, né, que irão terminar as obras do Iris. O tema também da segurança pública é um tema em evidência na cidade. Por exemplo, a candidatura do PT, da Adriana Corsi, né, que aparece nas pesquisas em terceiro lugar, tem falado muito
nessa temática. A Adriana Corsi é uma delegada reconhecida na cidade, tem tratado também desse tema, mas também Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela têm falado da temática da violência. Flávio, essa eleição de 2020 é uma eleição especial, caracterizada, enfim, pela pandemia do coronavírus. O governador Caiado abriu uma disputa aberta com o presidente Jair Bolsonaro nessa questão. Como é que está a campanha sendo desenvolvida aí na capital de Goiás com essa situação da pandemia? Os candidatos estão tratando do tema, eles estão seguindo as recomendações de distanciamento e de cuidados? Pois esse tema da pandemia tem, inclusive, colocado em risco vidas de candidaturas, né? Nós temos aí um índice significativo de candidatos pelo Brasil e candidatos que pegaram Covid, inclusive índice de pessoas que morreram, né? Candidaturas de pessoas, a vereadora, a prefeito e a vice-prefeito, que morreram na campanha. Aqui em Goiânia, nós temos o caso do candidato do MDB, o Maguito Vilela, e o seu vice, que estão com Covid. O Maguito, inclusive, está em São Paulo, internado já, acho que pelo menos 10 dias, se não me engano, com Covid, já foi entubado. As últimas informações é que ele já, enfim, já está respirando tranquilamente, mas está ainda internado com Covid, né? Ele é um dos candidatos principais aqui, segundo as pesquisas, né? Eu vejo, de certa forma, por conta, inclusive, da preocupação em vencer eleições, muitas vezes candidaturas correndo riscos, né? Fazendo campanha nas ruas, tentando conquistar votos, e muitas vezes, enfim, sabendo dos riscos, mas correndo o risco de pegar o Covid, considerando que nós estamos ainda no momento grave da pandemia, por conta do país não ter, de fato, desenvolvido uma política pública de combate ao Covid, ou de, pelo menos, né, tentativa de redução dos números de mortes. São 170 mil mortes no Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que já pegaram Covid, né, e acaba que esse momento final, essa reta final das eleições, coloca mais em risco ainda essas candidaturas. E aqui no caso de Goiás, então, como eu disse, por exemplo, candidato a prefeito e candidato a vice-prefeito da mesma chapa, né, com Covid. O segundo turno, caso ele se confirme em Goiânia, também vai ter essa característica especial. Como é que esses candidatos vão participar da campanha do segundo turno? É tudo por Skype, enfim, pela internet? É virtual? Será virtual esse contato desses candidatos com seus eleitores? Olha, pelo menos em Goiânia, já no primeiro turno tem havido campanha de rua de fato, viu? Inclusive, a gente tem números de gastos da campanha, das campanhas em geral, que, enfim, tem investido nas campanhas de rua, no corpo a corpo tradicional, né? Que é um risco, enfim, e do meu ponto de vista, se você permite dizer, uma irresponsabilidade das candidaturas, considerando que nós estamos, como eu já disse, num momento ainda crítico do Covid no Brasil, né? Mas eu penso que talvez por conta do acirramento do segundo turno, isso vai continuar acontecendo, né? Situação preocupante. Bom, a gente espera que tudo corra bem aí em Goiânia. A gente conversou aqui com o Flávio Sofiati, cientista político, fazendo uma avaliação da corrida eleitoral na capital de Goiás, nessa reta final para o segundo turno. Flávio, obrigado pela tua participação aqui no jornal. Boa eleição para você no domingo e certamente a gente vai fazer novo contato para uma avaliação no próximo turno aí em Goiânia. Muito obrigado, viu? Ok, muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos com o Flávio Sofiati aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.